Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis, no alto da colina, na nossa querida Vila Progresso. Roda a vinheta aí, hein? Bom pessoal, e hoje a nossa convidada, hoje o programa tá fitness. A nossa convidada é a doutora nutricionista Ana Carolina. Doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando do nosso humilde programa. Imagina, obrigada a vocês pelo convite e essa honra, né, de estar aqui nesse programa que eu assisto e acompanho. Muito bacana essa oportunidade de eu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento da alimentação. E lembrando, só para deixar bem claro, aqui no início do programa, você está super convidado. Convidado não, você vai ser cobrado? E passar lá no consultório comigo, porque a sua assessoria já entrou em contato e me passou que você precisa de uma alimentação correta. Então a gente vai pegar pesado e eu vou te cobrar também um desafio, para você fazer um desafio comigo de um tempinho aí, uns 3 meses, 6 meses de alimentação, para pegar firme e mudar os hábitos alimentares. Poxa, bacana. Vamos tentar, né? Ficar tipo que nem o Raí. Depois vocês colocam a foto do Raí e a foto do Caio. Eu quero ficar que nem eles. Fininho. Doutora, comer bem é o mesmo que gastar muito? Que as pessoas ficam com aquele pensamento, né? Poxa, eu vou trocar minha alimentação. Como que você trata nesse conceito com seus clientes, né? Clientes, né? Pacientes, né? Isso, eu chamo de pacientes. Tenho clientes também, porque às vezes são de restaurantes, escolinhas e tudo mais. Só que a maioria dos pacientes lá no consultório, eles têm essa preocupação. Então eles ficam pensando já que é um gasto a mais. Só que na verdade, lógico que existem vários tipos de tratamentos, de métodos, e depende, eu trato uma pessoa de cada vez e de forma individual, né? Então, dentro disso, o que a gente pensa? Lá na minha consulta eu faço uma anamnese completa, então faço várias perguntas sobre a rotina da pessoa. E dentro da rotina eu já consigo ver se ela gasta mais, se ela gasta menos. Eu consigo ver os custos diários da alimentação do meu paciente. E dentro disso eu dou propostas diferentes. Então, ó, eu tava conversando até com você, quanto que custa uma pizza hoje em dia, né? Vai uma média aí de 40, 50 para mais, né? Esse é o mínimo. Isso. Então, hoje em dia, os alimentos, os fast foods são bem caros. E, na verdade, eu sempre falo que são prioridades e escolhas. Se conseguimos fazer algumas escolhas diferentes, a gente já consegue balancear essa parte do gasto. Outra coisa também, eu sempre dou muita dica. Lógico, não vou passar uma alimentação super cara, um cardápio super caro para um paciente que não consegue ter uma alimentação mais cara. Eu vou no proporcional. E dentro disso também, eu dou muitas dicas como, vai na feira, que a gente estava conversando também, vamos não é pra comer pastel. Todo sábado lá na feira, lá comendo um pastelzinho lá do Robson. Eu vou mandar um abraço pro Robson e mandar um abraço também, doutora, pro meu amigo, seu Viola. O seu Viola, ele é meu vizinho lá no Morro da Nova Sintra, e ele que faz o café da manhã, né? Essas baguetes maravilhosas. Grande Viola, um abraço, tá, meu amigo, meu irmão? Isso aí. Mas não pode comer muito a baguete, né? Isso que eu ia falar, só um pedacinho. Tudo equilíbrio é a chave do negócio. E na feira, o que acontece? Se você for muito mais cedo, por exemplo, todo mundo já sabe que os alimentos ficam mais caros. Aí tem aquela promoçãozinha no final do dia. Eu sempre falo que essas casas a granel, por exemplo, tem aquelas castanhas, famosas castanhas, todo mundo fala, é caro. Castanha do Pará. Isso, castanha do Pará, nozes, são as oleaginosas. São alimentos bons, né, para nossa alimentação. E lá nessas casas a granel tem umas que são quebradas. As quebradas são quase a metade do valor. E não tem problema algum de ser quebrada. Eu sempre ensino a porção que o paciente vai... Na barriga também ela não vai entrar inteira, vai, né? Tudo junto. Então, se der, tudo que der a gente vai ajustando. E o gasto se torna equilibrado de acordo com o que eu vou conciliando para as pessoas. Então, não gasta muito. Hoje em dia, a base da alimentação saudável são... saladas, frutas, legumes, arroz, feijão, batata, enfim, são alimentos que cabem no dia a dia e a gente trabalha mais as questões das porções. Então é isso aí, pessoal. Não pensa que você vai emagrecer o seu bolso, que não vai emagrecer o bolso. Vai emagrecer você com produtos
acessíveis, né, não, doutora? Exatamente. Doutora, qual o risco de substituir os meninos aqui estavam falando comigo nos bastidores antes de vocês chegarem aqui na laje, qual o risco de substituir a refeição por um lanche? Porque eles estão no dia a dia, são jovens, né? Vão no McDonald's, vão nesses, né? Comprar lanches. Qual é esse risco, né? Substituir a alimentação por lanche. Outro caso também que acontece muito no consultório e no dia a dia, na rotina, né, que eu vejo as pessoas se alimentando, eles trocam muitas refeições por lanches. O problema não é você consumir de vez em quando. Um exemplo hoje eu tô com vontade, ou então semana que vem eu não vou ter tempo. Lógico que se organizar sempre tem um tempinho, né? Então a preocupação é quando se torna uma rotina. Quando a gente faz uma rotina de todos os dias consumir esse tipo de alimentação, se torna prejudicial. Por quê? Um fast food, por exemplo, um sanduíche industrializado, nessas casas aí enormes de mercadorias, eles acabam tendo um teor muito grande de sódio, de gordura, então é muito industrializado, tem muitos alimentos que não são saudáveis e isso acaba não só engordando, que a gente fala, né, sendo muito calórico, como também pode acarretar problemas futuros para a saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem hipertensão, diabetes, tem o sobrepeso, que a gente tem uma preocupação também com isso. Então, não é só o agora, mas também a preocupação com o futuro. O ideal é deixar para de vez em quando tiver vontade, porque eu sempre falo que restrição gera compulsão também, então não pode se restringir a tudo. Então, deixa para quando tiver vontade de vez em quando e não se torne um hábito, uma rotina. E outra perguntinha, mais uma perguntinha dessa minha equipe, né? Tem gente que troca refrigerante por suco. Apesar de ser saudável, suco também tem muito açúcar, não tem? Então, depende do suco. Por quê? Eu sempre falo que quanto mais natural, melhor. Então, se for um suco de fruta, é um suco mais saudável. Lógico que se a gente colocar um monte de açúcar no suco, já não fica saudável, né? Já não é saudável. Outra coisa que eu falo para tomarem cuidado com o suco é a questão da quantidade de fruta que a gente vai colocar num copo. Um suco de laranja, por exemplo, a gente espreme, sei lá, umas 5 laranjas dentro de um copão assim desse, bonitão. Então, acaba tornando um pouco mais calórico do que a gente imagina. E se a gente tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos por dia de suco, por mais seja de fruta, então acaba ultrapassando a quantidade, né, ideal do dia daquele tipo de nutriente. Porém, eu sempre falo, não é essa questão, isso ainda é melhor que o refrigerante, vamos dizer assim, se a gente equilibrar essa base do suco. Mas o suco de caixinha, por exemplo, aqueles sucos, né? Tem várias marcas hoje em dia no mercado. Tem algumas marcas que elas são super industrializadas, que elas contêm a mesma composição quase do refrigerante, só não tem o gás, ou até pior. Então é sempre importante ler a embalagem, a parte de ingredientes. A lista, por legislação, é do maior para o menor. Que está concentrado, né? A maior quantidade concentrada. Então tem sucos de caixinha que a gente vê, por exemplo, que o primeiro item é açúcar. Um suco de uva, não tem uva, tem maçã, tem suco de não sei o que, e não tem a fruta. Então a gente tem que ler, o ideal seria aqueles ingredientes que contém suco pasteurizado de laranja, suco integral de uva. Só tem aquilo escrito, já tá ótimo. Muito bom, muito bom. Doutora, muitas pessoas se apegam em pensar em emagrecer e falam assim, emagrecer eu tenho que fazer exercício que nem louco, né? E acaba esquecendo da dieta. Como que você aconselha? E também tem outros que só querem fazer só na dieta. Como que você aconselha um paciente com esses pontos de interrogações? Então, eu sempre comento também, posto bastante sobre isso, que é uma dúvida da maioria das pessoas, que o equilíbrio é tudo. Então, é óbvio que se a gente conseguir equilibrar o treino com a alimentação, o resultado vai lá em cima. Eu sempre falo que a união faz a força, né? Então, um profissional educador físico, aliado com um nutricionista, com um profissional da área da saúde e da alimentação, tem um resultado, consegue atingir o objetivo com mais eficácia. Porém, um só acaba não tendo esse resultado tão eficaz. Então, por exemplo, uma pessoa que se mata na academia, treina, e não se alimenta bem, não tem um resultado.
Muitos percebem isso quando mudam. E tem aquelas pessoas que correm de manhã, falam assim, num sabadão ou num domingão, né? Corre de manhã, ó, já fiz minha parte, agora eu vou pro churrasco, né? Comer um churrasquinho, uma cerveja. Pode isso? Então, foi o que eu falei, se for de vez em quando, né? Mas se for fazer o exercício por compensar uma má alimentação, eu já não aconselho. Isso mexe muito com o nosso comportamental. A gente vai viver baseado nisso, é um ciclo. Então, toda vez que a gente comer alguma coisa, a gente vai se sentir mal e vai querer se matar no exercício. Não é assim, precisa equilibrar, porque senão não tem um resultado ideal e a nossa ansiedade ataca, o estresse e tudo mais. Lógico que também a só alimentação, eu sempre falo que hoje em dia a falta de tempo, né, das pessoas, essa correria do dia a dia, acaba atrapalhando e alguns pontos, não só da alimentação, da organização, como também do exercício. Então, o ideal seria colocar metas na semana, por exemplo. Não se cobre de fazer exercício todo dia. Tente começar 2 vezes na semana. Conseguiu, me equilibrei assim, uma alimentação legal, com 2 vezes na semana de exercício, depois ultrapassa, começa a fazer mais dias de alimentação saudável, mais dias de exercício e tentar unir esses dois. É lógico que se fazer um deles já é legal, mas se fazer os dois, melhor ainda, né? Dica de alimentação boa e barata. Bom, foi o que eu falei anteriormente, a gente pode ir na feira aí depois do horário do... A xepa, né? Aquela famosa xepa, que é 11h30. 11h30, né? O famoso horário. A Maura que tá nos assistindo vai direto, né, Maura? Vai. Ela vai direto na xepa. Ela bota um relógio pra despertar das 11h30. Mas ela não vai por causa do dinheiro, pessoal. Ela vai porque ela não tem preguiça de acordar cedo. E ainda quer que alguém vá junto com ela pra carregar as coisas. Pra carregar as coisas. Tu vê, folgado. Mandar um beijo pra Maura. Maura que indicou a doutora pra estar participando aqui do nosso programa na Laje. Beijo, meus amores. Mas então, pra ter essa alimentação equilibrada e sem gasto, o ideal é fazer esses truques da vida, né? Ir no mais barato, fazer também uma pesquisa de mercado. Lógico que tem mercados hoje em dia que tem um preço muito mais acessível do que outros. Então, saber o tipo de mercado que vou, ir na feira um pouquinho mais tarde para pegar algumas promoções, fazer aquele chorinho, né? Que a gente pede uma promoçãozinha. Uma dica também, dei um exemplo das castanhas. As castanhas, querendo ou não, elas são um pouquinho mais caras, né? E como se alimentar das castanhas? Toda hora, todo momento, quantidade? Não, isso daí eu pego no pé também, porque as castanhas, elas são... Eu falo castanhas no geral, a gente chama de oleaginosas. Castanha do caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, amêndoas, eu adoro amêndoas. Então, a quantidade ideal seria um punhadinho, não colocar mais que isso, mas eu sempre falo que é um punhadinho, não é uma mão lotada assim que a gente está carregando, derrubando tudo. Ou então, depende da castanha. A castanha do Pará, por exemplo, ela é maior. Então, uma dela dá 2, 3 das outras. Então, ela a gente diminui. Coloca umas 3 unidades por dia. Lógico que esse depende... punhadinho é por dia. Isso. Não é por hora. Não. Porque tem gente que fica lá no Gosta de gabinete mastigar, né? por hora. Pai, eu falo assim, meu Deus do céu, tá? A doutora vai pegar no pé. Ó, eu vou passar lá nesse gabinete, viu? Porque eu já tô sabendo várias coisas da alimentação. Tem que passar lá, né? Não é só corrigir o vereador não, tá, doutora? Corrigir todo mundo. Falando nisso, as trocas, né, alimentares são importantes para diminuir o gasto. Não consigo comprar castanha, não consigo comprar chia, não consigo comprar linhaça. Comprar pacotinho de aveia. A aveia é mais acessível, é mais baratinho e a gente pode polvilhar assim nas porções de frutas, de iogurtes, né? E com isso a gente consegue equilibrar. E lógico, diminuir gastos de saídas, de fast foods, já melhora bastante. Com castanha eu já gosto mais de comer na salada. Eu curto mais na salada, né? Ela triturada e joga na salada, eu acho ela... Maravilha. Você já experimentou chia, linhaça também? Já. Então, muito importante. Ó. Muito bom. Não tá tão mal assim, né, Lincoln? Não, só o Raí falou que a barriga tá um pouco... Será que é verdade? Ele falou que tá um pouco avantajada, né, Raí? Mas esse Raí é demais. Eu vou pegar no pé dele, deixa ele comigo, que eu vou emagrecer o salário dele. Mas tudo bem. Doutora, fala um caso curioso que você passou lá no consultório. Curioso, você diz engraçado? Engraçado. Um paciente foi lá e queria emagrecer, mas só que ele falou
outros absurdos que ele não largaria aquele vício, né? E você tentou explicar e não conseguiu. Sim, teve, né? Não, sim. Nossa, o que mais tem é caso... Eita, nós! Vamos lá. Tem um caso muito engraçado, eu até estava comentando, curioso, na verdade, né? Tem um paciente que eu conheci esses dias, ele toma 2 litros de café por dia, não bebe água. Fala que a água que conta é a que tá dentro do café e tá ótimo. 2 litros de... Muito café por dia. Caramba! E lógico, por mais que o cafezinho... Ele falou, mas eu não tomo com açúcar. Tá ótimo então, né? Não toma com açúcar. Mas por mais que não seja o cafezinho com açúcar, tem uma porção ideal por dia. Eu aconselho, por exemplo, 50 ml por dia, mais ou menos, não passar disso. Só que dentro da proposta do paciente. Lógico, como eu tratei esse paciente? Como eu vou falar para ele parar de um dia pro outro, parar de tomar café? 2 litros. Então a gente trabalha nas metas. A gente vai diminuindo aos poucos para não gerar compulsão através disso, nem abstinência no corpo. Então tem tudo um método. Outro também, eu sempre falo, dou risada disso, é que a maioria, de 100% a 80%. Eu tenho as redes sociais e eu sou uma nutricionista que pega no pé. Então eu fico acompanhando, fico olhando o que tá fazendo. Os stories, né? Vendo o que tá se alimentando, o que tá fazendo. Você acredita que a maioria dos meus pacientes, quando vai comer fora, quando vai furar, alguma coisinha assim, digo furar, abusar, né, da alimentação livre, eles me bloqueiam nos stories. O dia do lixo, né? O meu eu não chamo dia do lixo pra não associar muito com coisa ruim. Então, eu falo que é a refeição livre, que é só a refeição também, não é o dia inteiro o jogo chutar o balde. Eles me bloqueiam, Nico. Me bloqueiam nos stories, ocultam. 24 horas, né? 24 horas, depois volta. Aí eu falo, nossa, mas sumiu, não postou né? nada? Postou nada hoje. Tem até as digitais influencers, né, que estão ali todo dia. Toda hora. E chega no dia, fora isso tem foto do Google que já me mandaram. Fala assim, como tá indo a alimentação? Sempre pergunto pra dar um feedback. Aí eles já pegaram foto do Google, de um café da manhã lindo, dizendo que era dele e me mandou. Não acredito. Aí eu pego pesado também, né? Porque você tá contribuindo, né, cara? Eu sempre falo, eles estão enganando, não é a nutricionista. São a si próprios, né? A si próprio. Então, não adianta nada. E voltam lá, e fica todos os dias lá comigo, mas todas as semanas, né? Mas não tem jeito. Conselhos para quem quer ser nutricionista. Um profissional nutricionista? Isso. Bom, eu sou... nossa, não dá nem pra falar isso direito, porque eu sou apaixonada por nutrição. Eu estudo nutrição desde novinha, desde os 14 anos. Eu tô com 24 agora. Que legal. Então eu entrei no técnico de nutrição e dietética e já comecei a conhecer a área. Então, desde o técnico, eu fui muito de estágio. E isso me ajudou muito na minha profissão. A experiência que eu tenho hoje, com a minha idade, é lógico que eu tenho que aprender muito nessa vida. Só que grande parte dela foi lá quando eu era novinha e eu comecei a fazer estágio. De graça, né, sabe? Fazer estágio, estar trabalhando. Lógico que eu tinha oportunidade, graças a Deus eu tinha uma idade boa e consegui entrar cedo e meus pais me ajudaram muito. Tive um grande apoio, só que eu já comecei a estudar no técnico que não paga. O bom de uma profissão é quando a família também contribui e apoia, né? Que ajuda, né? Exatamente. E meus pais super me apoiam. No comecinho eles não deixaram estudar fora nem nada, né? Mas ali eu me baseei dentro do possível. E estudar muito não é uma profissão que seja fácil de estudar. Tem matérias muito difíceis também. Tem que se jogar, tem que amar, tem que gostar. A área de nutrição tem várias áreas, né, dentro da nutrição. Então tem área escolar, área clínica, área esportiva. Então ali dá pra você nichar no que você gosta. Só que ao mesmo tempo, se eu escolher nutrição escolar, eu tenho que ser apaixonada por crianças. Eu vou lidar o tempo inteiro com essas crianças. Então isso eu acho muito importante e muito prazeroso. Porque pra ser um bom nutricionista, você precisa sentir prazer naquilo, né? E que é muito importante. Estudar, fazer estágio, chorar nas provas. Então é isso, pessoal. Aí, desde cedinho a doutora já iniciou os estudos buscando ser uma excelente nutricionista. Outra pergunta, doutora. Com a pandemia, a gente viu a importância da merenda escolar. Qual o trabalho do nutricionista escolar?
Falamos de escola agora. Eu tenho uma empresa de nutrição e assessoria. Então, a minha empresa ela presta serviços para vários clientes diferentes. Então, temos restaurantes, temos escolas, abastecedoras de navios, tem consultório. Então, a gente consegue se adaptar dentro dessas áreas. Dentro disso, a área escolar ela é muito importante. Ainda mais na pandemia, a nutricionista faz um diferencial muito grande, não só no comportamental, no controle da ansiedade, do estresse das crianças, mas também todo o equilíbrio e o aporte de nutrientes para essas crianças. Então, um exemplo do que eu faço em algumas escolas são as aulas de educação alimentar. Na grade das escolas tem uma matéria que se chama Educação Alimentar e dentro dessa matéria eu faço várias atividades com as crianças. Então eu falo desde comportamento, falo até um pouquinho de respiração, coisas para melhorar a ansiedade. Estou sempre ali apoiando as crianças, fazendo atividades, fazendo elas interagirem melhor com o alimento, conhecer alimentos diferentes, além de ensinar... Deixando aquele prato colorido, né? Isso. Quando eu era mais jovem, a minha mãe fazia, né? O verde, tem que ter verde e amarelo, tem que ser colorido. A gente faz a atividade do prato de 5 cores. Então, a gente tem que contar quantas cores tem no prato. Então, tem que ter no mínimo 5. Contando arroz, feijão, tudo. O branco... Salada, coloca um Verde. Uma beterraba coloca um roxo, enfim, aí vai somando as cores e ainda tem a porção da fruta, eu ainda deixo mais fácil, que a fruta pode ser uma outra cor ainda, que é a sobremesa. Falando em sobremesa, alimentação, a gente faz o acompanhamento das refeições. Então, toda semana eu estou nas escolas também, fazendo o acompanhamento de como essas crianças estão ingerindo os alimentos. Tá comendo tudo? Não tá comendo tudo? Vou chamar os pais, vou ver o que tá acontecendo. Dou dica para alimentação em casa, porque é tudo... Quando eu era mais jovem... Eles receitavam o biotônico. Ainda existe? Hoje a gente não usa mais, não. O biotônico faz tempo. Até já viu eu, isso aí? Nunca, né? época minha mãe me dava também. Biotônico? É criancinha. Eu vou receitar pros meninos lá, porque eles querem engordar, o biotônico. Então, a alimentação escolar fica baseada nisso. E, lógico, o cardápio, a nutricionista elabora o cardápio da escola e faz toda a parte burocrática, que seria de documentação, controle, para deixar tudo certinho e com segurança alimentar. Que a gente vai para dentro da cozinha e ajuda também, faz treinamentos com os cozinheiros, auxiliares, professores também, para toda essa apresentação e incentivo da alimentação infantil. Muito bom, hein? Muito bom. Belas dicas, hein? Aqui na laje, hein? Vamos ficar fitness aí, pessoal. Chegando ao fim e a última pergunta, doutora. Nutricionista é coisa de rico? Não, podia ser, né? Então, nutricionista, brincadeiras à parte, nutricionista hoje em dia é essencial. Em todas as fases da vida, em todas as faixa etária e também em parte financeira, cabe em todas as classes, né? Então, desde a classe baixa, né, que a gente posso dar um exemplo, que tem os sistemas aí de saúde que cabe um nutricionista estar ali ajudando, auxiliando. Eu faço alguns projetos, por exemplo, que são gratuitos, então a gente está sempre ali com as pessoas influenciando na parte da alimentação saudável, incentivando, dando todo o suporte e apoio dentro do cabível, então dentro do que a pessoa consegue fazer. E eu tive pacientes já, por exemplo, que eu atendi e eles comiam a base de feijão com farinha em casa. Então eu tento de alguma forma ajudar na alimentação dentro do possível e do que cabe na vida dele. Porque não adianta eu dar um cardápio lindo, sendo que a pessoa não vai conseguir fazer, né? Tanto de organização, quanto de rotina, quanto de financeiro. E outra coisa também varia, porque vai dessa classe até a classe alta. Então, tem nutricionistas que têm grandes consultórios e cobram um valor a mais, e tem outros que são super acessíveis a tudo. Eu, por exemplo, sou acessível a muitas coisas, então eu atendo pacientes desde do menor ao maior em questão de financeiro e consigo equilibrar dentro disso tudo. Lógico também que hoje em dia a nutricionista está em grande parte nas redes sociais. Então a gente posta dica, posta bastante conteúdo que acaba ajudando nessa parte de alimentação saudável. Então hoje em dia
Para ter uma alimentação saudável é só ficar super ligado nos profissionais também. Então a gente consegue aprender com esse pouco de conhecimento. Essa entrevista, por exemplo, qualquer um pode ter acesso, que tem uma televisão em casa, e podem aprender um pouquinho colocar mais no seu dia a dia, né? E colocar essas dicas no seu dia a dia. Então varia muito. Lógico que a gente tem que tomar cuidado, não sair no Google da internet pesquisando qualquer coisa, fazer essas alimentações malucas, sabe? Que aí não dá certo. Procure um profissional e perguntem, tirem dúvidas. Eu no meu Instagram, por exemplo, eu fico sempre disponível e lógico que se alguém me pedir uma alimentação, um cardápio completo no Instagram, eu não consigo passar. Mas olha, eu tô com dúvida em tal coisa, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Sempre tô ajudando e aí a gente consegue entrar nessa faixa aí de ser rico, não é, né? Não precisa. Fora que é um investimento. Então, quando a pessoa quer ter um cardápio completo, ela consegue deixar de gastar um pouquinho aqui numas pizzas no final de semana e aí investir no nutricionista. Então, são prioridades da vida que a gente faz escolhas. Uma consulta, qual o valor? Ah, é super chique. Não, mas varia muito, porque nós temos o padrão do conselho, né? Então, no conselho de nutrição tem um padrão que no mínimo é tanto, não lembro de cabeça se é 150, alguma coisa assim, mas tem nutricionistas que fazem o seu valor. Então, deve ter alimentações profissionais que cobram de um 150 valor mínimo, a 200, 300 reais. Mais, muito mais. Aí o valor só é o limite, né? Mas o mínimo é um mínimo razoável. Tanto é que hoje em dia tem bastante pacote na internet que tem a venda e tudo mais, que chegam a ser, sei lá, 40 reais, por exemplo. Conteúdo, não de cardápio, mas conteúdo que você consegue fazer uma leitura e entender sobre uma alimentação saudável. Então são conteúdos que agregam de alguma forma a sua alimentação diária. Muito bom, doutora. Que pena que chegamos ao fim de mais um programa Na Laje com Lincoln Reis. Doutora, as considerações finais. Bom, quero agradecer, foi maravilhoso. E ó, final não, hein? Depois daqui tu vai lá no diz que vai ter puxa, vai ter ainda o pessoal do gabinete, né? A equipe do gabinete, mandar um beijão a todos, né, do gabinete, que estão me incentivando a emagrecer, mas tá difícil. Não, tá churrasqueira aqui atrás, né, doutora? Vou trazer uns legumes pra fazer aqui nessa churrasqueira. Vai trazer uma batata doce, uma banana, né? Ó, brincadeiras à parte, a alimentação, a gente não pode ter medo da alimentação. Foi o que eu falei, sempre falo, restrição gera compulsão e não precisa se restringir a tudo. O ideal hoje em dia é uma alimentação equilibrada, cheia de coisas que a gente goste, que tenha acesso. Então, é a base do equilíbrio. Essa é a frase que eu sempre falo. Sou apaixonada por nutrição, sou apaixonada por falar de nutrição, brilham meus olhos quando eu falo sobre isso. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Me deixo disponível quando vocês precisarem e eu vou pegar no pé de todo mundo aqui, não é só você não, viu? Ó, os meninos, todo mundo. Todo mundo. Eu, em nome da equipe, que agradeço. Muito obrigado a todos. Até logo.